Você quer se conhecer mais? Quer ingressar em um processo de autoconhecimento, saber por que você reage a determinadas situações de uma forma, entender seus padrões de comportamento, conseguir identificar suas características positivas, suas vulnerabilidades? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai ter uma conversinha aí sobre autoconhecimento, sobre teoria cognitivo-comportamental, como é que ela te ajuda nesse processo de autoconhecimento, algumas estratégias dessa teoria, né, para te ajudar aí a se conhecer melhor, tá certo? Bom, sou Gabriele, psicóloga, eu ajudo pessoas, né? O meu trabalho aí é ajudar pessoas, o foco principal do meu trabalho é ajudar pessoas a superarem a ansiedade social. Então, quem me acompanha há um tempo sabe o quanto eu falo sobre isso, né? Aqui e lá no meu Instagram, tá bom? Mas hoje tô sem inscrito, tô sem nada aqui, porque eu quero ter uma conversa com vocês, né? Porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre autoconhecimento. Eu recebo perguntas lá no meu direct, né, sobre Gabriele, como eu me conheço melhor, né? E eu passo aí algumas direções e a pessoa acaba falando, mas eu não consigo, né? Eu não consigo entrar em contato comigo mesmo. Então hoje eu vou trazer um pouquinho aí desse assunto para vocês, tá? E para isso, né, eu quero falar um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental, né, a teoria aí de Aaron Beck, porque eu acredito, gente, e posso dizer, né, no meu pessoal, eu aplico as técnicas e tudo mais, e eu posso dizer que essas estratégias da cognitivo-comportamental me ajudou a identificar meus padrões de comportamento, a entender determinadas situações, a compreender por que eu me comporto de determinada maneira, tá? Então, para que você consiga usar isso, né, aí na sua vida, eu vou explicar um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental, vou te falar um pouquinho dela para você conseguir entender, tá bom? Então, Aaron Beck, né, ele foi um psiquiatra, né, e ele que trouxe aí essa teoria para nós, tá? E ele começou a testar, né, essa abordagem com pessoas com depressão, então essa teoria, ela é padrão ouro para vários transtornos, né? O transtorno de ansiedade, depressão. Quando eu falo padrão ouro, tá, gente? É porque de fato ela comprova, né? Ela traz aí embasamento de que ela funciona, né? Na remissão aí dos sintomas de alguns transtornos. Então, por isso que a gente fala padrão ouro, né? E aí, o que Aaron Beck diz na teoria dele, né? Ele fala que as situações que nós vivenciamos na nossa vida, né, elas são situações neutras, né? Somos nós aí que vamos, através das nossas crenças, dando conotação, dando cor, dando sentido e interpretações para situações, tá? Então, primeiro ponto que você precisa entender aqui, Gabriele, tá, mas de onde vêm essas crenças, né? De onde vêm aí as suas crenças? Bom, gente, as nossas crenças, elas vão sendo construídas aí ao longo da nossa vida, tá? Através aí das nossas vivências com os nossos cuidadores, que são os nossos pais, tios, avós, não sei, né? Quem é a pessoa aí que te criou, que cuidou, que foi seu principal cuidador, a maioria das suas crenças vem daí, né? Mas vem também, obviamente, do que a gente consegue observar do mundo ao nosso redor, né? Professores, colegas, daquilo que a gente ouve, que a gente vê. Isso tudo vai construindo quem nós somos hoje. Tá? Então, grande parte de quem nós somos vem aí dessas vivências, dessas experiências que nós tivemos com essas pessoas lá atrás, tá? Dado isso, né, compreendido isso, eu preciso te explicar que nós temos, né, 3 níveis de crença aí, segundo a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, ali são os pensamentos automáticos, né, que é o nosso nível mais na superfície, digamos assim, né? Tá ali no mar, tá ali à vista, né? Pensa em um iceberg e pensa que é a ponta do iceberg, são os nossos pensamentos automáticos. Gabriele, o que são pensamentos automáticos? São esses pensamentos que nós temos ao longo do nosso dia. Então, eu estou ali no meu trabalho, preenchendo uma planilha e eu tenho uma dificuldade ao preencher essa planilha e eu começo a pensar, nossa,
Como eu sou incompetente, como é que eu não consigo preencher essa planilha? Como é que eu não consigo fazer isso de uma forma mais fácil? Por que é que eu tenho tanta dificuldade? Percebe vários pensamentos aí, rápidos, espontâneos, né? Que às vezes são vários, que a gente não consegue nem assimilá-los. Esses são os pensamentos automáticos, o nível raso aí, né? A ponta do iceberg aí das nossas crenças, tá? Um segundo nível são as crenças intermediárias. Aquilo ali, o meinho ali do iceberg que fica escondido debaixo d'água, né? Mas estão ali, né? São as nossas regras, né? Tudo que é regra. Então, por exemplo, talvez diante desse preenchimento dessa planilha que você não consegue fazer, a sua regra seja, se eu não consigo preencher essa planilha, logo eu sou incompetente. Né? Eu tenho que conseguir preencher essa planilha, porque senão eu sou burro. Sabe? Então são regras, né? Que você começa a estipular para si e que, de certa forma, às vezes você não flexibiliza isso, né? Então, por exemplo, eu tenho que acordar às 5 da manhã todos os dias, caso contrário, significa que eu não sou uma pessoa esforçada. Percebe? A rigidez é uma regra, tá? Então, segundo nível, né? E o terceiro nível, que é lá no fundo do mar, né? O iceberg ali, onde a maior parte dele que fica escondida, né? Lembramos aí do Titanic, quando mostrou, o filme mostrou lá embaixo, era gigante, né? Aquele gelo todo. Então, o que tá lá, escondido, né? A raiz aí da sua árvore, se a gente for colocar os níveis de crença no modelo de árvore, é a raiz da sua árvore, são as crenças centrais, é aquilo que fica mais impregnado, né? Então, tudo que vier com eu sou alguma coisa, fique atento porque pode ser uma crença central aí. Então, eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu não sou digno de ser amado, eu sou uma pessoa ruim. Percebe? Tudo isso, crenças centrais. São os nossos 3 níveis aí. Então, é isso que vai determinar a maneira como você enxerga as situações. Por isso que ele diz que a situação ela é neutra, né? Ela não tem sentido, digamos assim, sou eu, Gabriele, é você que está aí do outro lado que vai dar um sentido a ela. Por isso que às vezes eu e você estamos na mesma situação, por exemplo, e eu interpreto de uma forma e você de outra. Porque eu tenho as minhas crenças e você tem as suas. Então, um exemplo que eu sempre dou, né, para os meus pacientes quando eu estou fazendo a psicoeducação com eles é, digamos que você está numa rua aí, deserta, está voltando do seu trabalho, tá? E aí, ao voltar da rua, você ouve um barulho atrás de você. Você já fica um pouco ansioso, um pouco ansiosa, agitado, e aí o seu primeiro pensamento é: vou ser assaltado. Tem alguém atrás de mim que vai me fazer algum mal. Você acha que você vai ficar mais ansioso, menos ansioso? Possivelmente você vai ficar mais ansioso, com medo, né? E talvez o seu comportamento seja correr, pedir socorro, não sei, né? Alguma coisa do tipo. Agora, digamos que eu estou voltando do trabalho à noite na rua e ouço o mesmo barulho. E aí eu penso, nossa, será que é algum bicho? Eu posso até ficar ansiosa, dependendo do bicho, né? Se for uma barata, eu vou ficar muito ansiosa, por exemplo. Mas o que eu tô querendo dizer é, se eu penso que é um bicho, possivelmente talvez eu fique ansiosa, com medo, né? Mas vamos colocar que eu pensei, poxa, será que é um cachorro abandonado? Você acha que eu vou ficar menos ou mais ansiosa que você? Bem menos, né? E talvez o meu comportamento não seja correr, gritar, pedir socorro, seja olhar. Deixa eu olhar para trás e ver o que é. Percebe que a forma com que eu interpretei, pensei ali sobre aquela situação, mudou o meu comportamento e até mesmo, né, o que eu senti diante da situação. Então, por isso que ele diz que a situação ela é neutra, somos nós que vamos dando tonalidades, que vamos dando cores para as situações, tá? Por conta das nossas crenças, né? Então, quando eu recebo perguntas sobre autoconhecimento, né, eu falo para a pessoa, começa a se questionar. Questiona seus pensamentos, questiona suas vontades, questiona suas vulnerabilidades, né? Porque a partir do questionamento é que você vai reconhecendo quem você vai identificando esses pensamentos que passam aí a todo momento na sua cabeça.
tá? E isso, gente, é o que faz parte do autoconhecimento, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, quando a gente começa as sessões, eu começo ensinando o paciente a identificar esses pensamentos. Então, ele me conta uma situação e eu falo, ok, o que é que você pensou sobre essa situação? Quais foram os pensamentos que rondaram a sua cabeça aí quando você estava nessa situação? Muitas vezes eles não sabem responder porque a gente não entra em contato. Então isso, gente, já é parte do autoconhecimento. Quando eu paro diante de uma situação que eu estou me sentindo incapaz, que eu estou com raiva, que eu estou me sentindo ansioso ou ansiosa e eu questiono o que é que está passando na minha cabeça. Que tipo de pensamento eu estou tendo que está me gerando essa ansiedade? O que tudo isso está significando para mim? Eu já estou permitindo esse autoconhecimento, eu já começo o processo de autoconhecimento. Você vai ver que no início é muito difícil, você fala, não sei, não estava pensando em nada, do nada eu fiquei ansioso, com raiva. Mas com a prática você vai identificando, você vai reconhecendo. E quando você começa a questionar esses pensamentos, você consegue perceber vários dos seus comportamentos. Então, às vezes você vai perceber, nossa, Gabriele, sempre que eu estou diante de uma situação, que eu estou sentindo que eu não vou dar conta, o exemplo da planilha, estou preenchendo a planilha e acho que eu não vou conseguir terminar de preencher, não vou saber fazer as fórmulas, eu me sinto incapaz. Logo, Gabriele, eu percebi que eu evito a situação, que eu procrastino, que eu peço para outra pessoa fazer, né? Ou que eu me justifico demais. Então você vai até mesmo identificando os comportamentos que você tem diante dessas situações, né? Então, quando a gente fala de procrastinação, muitas vezes, é o medo do fracasso. Eu tô ali fazendo algo, né? Só que eu falo, eu acho que eu não vou dar conta. Eu vou deixar para fazer amanhã. Será que é porque tô cansada? Aí a gente dá desculpa, não vou fazer amanhã porque eu tô cansado, ou vou fazer amanhã porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. Será mesmo? Ou será que é o medo de não conseguir fazer? E aí eu procrastino. Percebe? A gente se engana a todo momento. Então, quando eu começo a questionar esses pensamentos automáticos, que é ali o meu primeiro nível de crença, né? Eu já começo a me conhecer, eu já começo a me compreender melhor, né? Então isso vai te ajudar. E no caso, vou trazer um pouquinho aí para o nicho que eu trabalho, né? Na ansiedade social. Quando você questiona os seus pensamentos, você consegue compreender porque é que você está com medo de ir lá e socializar. Poxa, eu estou com medo de ir lá e gaguejar. E aí as pessoas vão rir de mim. Eu não quero que as pessoas riam de mim. Ô, Gabriela, estou com receio de ir lá puxar assunto, porque e se a pessoa virar a cara e me rejeitar? Eu estou com medo de ser rejeitado. Percebe, gente, como isso tudo já é autoconhecimento, né? Só que a gente esconde muitas vezes isso porque, obviamente, a gente quer se proteger. Né? Mas nada melhor do que saber o porquê dos seus comportamentos, o porquê das suas atitudes, gente, né? Isso é que te proporciona aí o processo de mudança. Tá? Inclusive, né, no protocolo de tratamento da ansiedade, por exemplo, a gente faz um trabalho muito árduo em cima disso, em cima desses pensamentos. Né? Eles precisam entrar em contato com os pensamentos para que a gente consiga acessar aí o padrão, né, de comportamento dessas pessoas para que eles comecem a mudar, para que eles comecem a se desafiar. Né? E no protocolo de tratamento de ansiedade social, se desafiar é se expor à situação. Né? Se expor à situação para quê? Para você testar aquela sua crença. Então, sua crença é, eu vou socializar, vou passar vergonha e vou ser rejeitado. Um exemplo. Só que quando você vai lá, socializa, né, e você se permite olhar a situação de uma outra forma, através de uma outra perspectiva, você vê que não foi bem assim. Nossa, você termina a socialização falando, nossa, arrumei um novo amigo, uma nova amiga. Troquei um contato ali. Né? Então, o desafio é justamente se expor aquilo, porque você coloca, eu costumo falar, pega o seu pensamento e coloca ele contra a parede. E começa, olha, agora eu vou te questionar, querido. Não é bem assim, não vou mais acreditar nas suas verdades, né? Então, um ponto importante, tá? Grave essa frase, anote, cole em algum lugar, deixa aí no bloco de notas. Pensamento não é fato, gente. Nem tudo que você pensa é real.
tá? Por isso que você precisa questionar. Então, se você que está aí do outro lado, né, quer se conhecer melhor, eu acho que esse seria o ponto número 1 para te ajudar aí, o início da sua jornada. Comece a se questionar. Questione, 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 questione. Por que é que eu estou me sentindo assim? Sentiu ansioso? Sentiu irritado? Usa como seu sinal de alerta para você fazer o seu questionamento. Para ali e pergunta, por que é que eu estou ansioso? Por que é que eu tô com raiva? Por que é que eu tô com medo? Né? Então acordou, uma irritação, uma ansiedade. Por que é que eu tô me sentindo assim? E aí vai avaliando, né? Então às vezes você vai perceber, poxa, porque hoje eu tenho uma apresentação no trabalho, eu tô ansioso. Tô achando que eu não vou dar conta. Né? Então comece a se perguntar, por que é que me comporto dessa forma? Por que é que eu tenho um comportamento que eu não gostaria de ter? Por que é que eu faço isso? Gente, a pergunta é a chave do processo de autoconhecimento, certo? Então, e essas crenças, tá? Tudo que eu trouxe aqui, esses 3 níveis de crença, eles podem ser flexibilizados, eles podem ser mudados, né? E é através desse questionamento, é através do questionamento que você entra em contato com a possibilidade de uma flexibilização dessas regras, dessas crenças, tá? Então, eu acho que para uma primeira conversa nossa, olha, até o Todd tá querendo participar da nossa conversa. Eu até fiquei em silêncio, né, para ver o que ele ouviu. Mas, enfim. Então, para esse nosso primeiro bate-papo, né, sobre autoconhecimento, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou conversar com ele, gente, só um minuto para ele não nos atrapalhar. Voltei. Voltei, perguntei, Todd, o que é que você está vendo aí? Mas enfim, voltamos, né? Então, para essa nossa primeira conversa sobre autoconhecimento, né? Eu diria para você começar a se questionar, tá bom? Mesmo que você não encontre respostas nenhuma. Gabriela, eu pergunto, por que é que eu tô me sentindo assim? O que é que eu tô pensando? Eu não encontro. Todos os dias, prática. Né? Você vai começando a entrar em contato com isso, você vai olhando, você vai reconhecendo aquilo que você está pensando, tá? Então, se questione, certo? E isso, gente, isso que eu falei sobre as crenças, não é só para pessoas com ansiedade social, são para todos nós, tá? Esse processo pode ser feito por todos nós. Certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenha te ajudado aí. Tchau, tchau.